Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alane e você está assistindo a aula de língua portuguesa do projeto Aula em Casa. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos à aula? Bom, na aula de hoje, nós analisaremos o campo linguístico da linguagem. O objetivo é reconhecer diferentes efeitos de sentidos acordados com a linguagem utilizada. Ou seja, nós vamos tomar conhecimento de alguns tipos de linguagem e saber em qual contexto utilizarmos, certo? Bom, antes de iniciarmos, eu trouxe para vocês a conceituação do que é linguagem. Vocês muito escutam e muito se ouvem falar em linguagem, mas o que seria propriamente a linguagem? Qualquer meio ou forma de comunicar ideias e sentimentos através de signos. E esses signos podem ser orais, gestuais, certo? Eu tenho diversas maneiras aí de me comunicar. Como eu já falei, o objetivo da linguagem é a comunicação e a interação. Ou seja, se há comunicação entre falantes, está acontecendo linguagem. E a linguagem ela serve também para nos posicionar perante o mundo e sobre ele, passar as nossas afirmações, nossas concepções e nossas questões de mundo através da interação e da comunicação propriamente dita, certo? Então, vamos conhecer aí os tipos de linguagem. A gente pode categorizar a linguagem de diversas maneiras, mas hoje nós estudaremos essas três categorias aí. O da linguagem verbal, que é aquela linguagem que eu utilizo palavras para estabelecer a minha comunicação. Ou seja, é necessário na linguagem verbal, na comunicação verbal, que eu utilize palavras, certo? Que eu forme sentenças, que eu faça texto, porque qualquer texto é um produtor de sentido, certo? O objetivo do texto é produzir um sentido, seja por uma ou por 1000 palavras, não importa a quantidade. Tendo palavras aí, eu tenho a linguagem verbal, certo? E essa linguagem verbal, ela pode ser tanto escrita quanto oral. Ou seja, eu posso utilizar a linguagem verbal tanto na minha fala quanto na minha escrita, contanto que eu utilize palavras para isso. Bom, mas eu tenho também a linguagem não verbal. E o que seria isso? Como o nome já diz, não verbal, o contrário da linguagem verbal. Nessa linguagem aqui, eu não utilizo palavras para estabelecer comunicação. Ou seja, eu vou recorrer aqui a outras formas, aos gestos, aos sinais, aos símbolos, às imagens. E é muito comum a gente ver propagandas, por exemplo, em que eles utilizem apenas a linguagem não verbal. Tem um filme muito famoso também, que é o Mr. Bean, que ele utiliza apenas a linguagem aí verbal, certo? A questão dos gestos, do processo de modificação aí da linguagem através da percepção de imagens que a gente tem do personagem no momento em que ele está praticando ações. Bom, nós temos também a linguagem mista, porque você pode se perguntar, ô professora, mas há caso em que eu utilizo os dois tipos de linguagem? Sim. Na linguagem mista, por exemplo, nós utilizamos isso simultaneamente, certo? Tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, ou seja, a escrita e também a questão do gesto, da linguagem. Por exemplo, se você falar para alguém tchau, até logo, ao mesmo tempo em que você está falando tchau, você está acenando, certo? Então, você faz aqui o uso de uma linguagem mista. Você está usando os dois tipos, tanto a verbal com a oralidade, quanto aí a questão da não verbal com o gesto, ok? Bom, eu trouxe aqui apenas alguns exemplos para a gente ver de linguagem verbal e não verbal. E nesses dois exemplos aqui do quadro, vocês podem encontrar no meio também a linguagem mista, tá? Que dá para fazer com os dois exemplos. Bilhetes, cartas, conversas, por exemplo, do WhatsApp, a gente utiliza a linguagem mista, né? Que a gente utiliza os emojis, os emoticons, nós utilizamos também as figurinhas. Bom, decretos, diálogos, e-mails, entrevistas. Entrevistas geralmente faz parte da linguagem verbal que é oralizada, certo? Filmes, jornais, a literatura em si, os livros, os ofícios, as poesias, entre diversos outros. Como linguagem não verbal, nós temos apitos, bandeiras, buzinas, cores.
É importante falar sobre as cores porque na linguagem não verbal, por exemplo, a gente costuma destacar muito a questão das cores, certo? Quando a gente quer dar ênfase, quer fazer um destaque naquela informação, a gente geralmente destaca colocando no vermelho, por exemplo, ou utilizando uma cor que seja diferente da cor usual, certo? Essa questão de destaque é muito importante, principalmente para letreiros de loja. Bom, nós temos os desenhos, as expressões faciais, ou seja, tem gente que quando não gosta de uma coisa já fecha a cara, já faz uma cara hiper feia, que a gente consegue identificar na cara daquela pessoa que ela não gostou daquela situação, certo? Ao mesmo tempo, quando você tá feliz, você sorri, você fica mais resplandecente. Então, as expressões faciais indicam muito a nossa linguagem, certo? É um recurso muito importante para a gente nos expressar. Temos aí diversos outros, ó, gestos, imagens, figuras, luzes, semáforos. O semáforo é uma linguagem não verbal muito importante. A gente já sabe aí que o verde é siga, o amarelo preste atenção e o vermelho pare. E não precisa estar escrito. A gente já entende esses signos e os significados de acordo com a nossa concepção que temos do trânsito, certo? Bom, eu trouxe aqui uma questão para a gente analisar. Veja, vocês estão vendo aí os emojis, que é comum, né, na gente utilizar nas redes sociais. E a questão diz o seguinte: os emojis foram criados em 1999 pelo designer japonês Shigetaka Kurita, com o intuito de aprimorar a comunicação da população japonesa. Sobre essa linguagem, é correto afirmar. Letra A. Os emojis complementam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. Sim, essa é a afirmação correta, certo? Os emojis, eles acabam complementando a linguagem verbal. Não significa que a gente se comunique apenas por emoji, certo? Pode ocorrer, mas o usual e o objetivo dela é para que complemente, para que a gente utilize tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal aí como complementação das nossas emoções. Vocês vejam que há emojis aí de tristeza, de felicidade, de alegria, de coração para indicar sentimentos, entre diversos outros. Mas vamos ver porque as outras questões não estão certas. Os emojis utilizam a linguagem mista, em que há uso da linguagem verbal e não verbal. Vocês estão vendo aí no emoji a linguagem verbal? Há palavras, a escrita? Não há. Então, não foi aí utilizado a linguagem mista. Quando ele vem junto da linguagem verbal, aí sim nós temos uma linguagem mista. Mas ele, por si só, faz parte apenas da linguagem não verbal, certo? Os emojis representam uma linguagem verbal expressa por diversas figuras. Não, porque se é expressa por figuras, é a linguagem não verbal, e não a linguagem verbal, como está afirmando nessa frase. Os emojis são sempre utilizados com os emoticons, outro tipo de linguagem não verbal. Certo que os emoticons é um tipo de linguagem não verbal, mas quando ele diz são sempre utilizados, não significa que isso aconteça. Para quem não sabe, essa outra categoria é aquele que a gente utiliza, por exemplo, 2 pontos e um parêntese para fazer uma carinha feliz, por exemplo. Então, nesse caso aí, eles podem ser utilizados juntos, mas não são a regra, não é necessário que seja sempre. Os emojis são essencialmente uma comunicação linguística expressa pela ordem das palavras. Não tem ordem de palavras, até porque não há palavras na questão de expressão dos emojis, certo? Bom, eu trouxe aqui outra tirinha para a gente analisar. Gostou, Susanita? Foi minha mãe que me deu. Ah, um negrinho? Por quê? Não vai me dizer que você tem preconceito racial. Eu? Claro que não. Afinal, nós somos todos iguais. Como é que eu vou ter preconceito racial? E onde você vai? Lavar o dedo. Vejam, aqui eu poderia analisar diversos contextos, inclusive a crítica social presente aí na tirinha, sobre o preconceito velado e mascarado da sociedade, certo? Em que afirma que não há o racismo, mas que nas atitudes, de fato, a gente nota e vê no dia a dia. Mas nessa questão aí, é para a gente analisar a linguagem tanto verbal quanto não verbal. Segundo a tirinha acima, é incorreto afirmar. Vejam que aqui a gente quer a resposta incorreta. Seria a letra B. Somente a Susanita que utiliza a linguagem
não verbal quando levanta o dedo. A todo momento eles estão utilizando tanto a linguagem verbal quanto não verbal, em tirinhas e expressões faciais e de gestos, certo? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.